Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais uma aulinha de matemática, continuação do capítulo 7. Pega o material de vocês que vamos dar início à nossa aula, tá certo? Operação com números decimais. Nós vimos lá no capítulo 6 como realizar a adição e a subtração de números decimais. Então, eu vou revisar essas operações e vou explicar para vocês como é que a gente faz a multiplicação e a divisão também de números decimais. Lembrando que operação são as 4 operações que você já conhece: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Então, como exemplo da adição, eu trouxe aqui, ó, o número 12 inteiros e 47 centésimos mais 2 inteiros e 1 décimo. Vamos colocar esses números no quadro posicional para vocês visualizarem melhor. Mas lembrando, quando vocês forem fazer as continhas, não precisa estar desenhando o quadro posicional não, certo? Olha só, primeiro número, 12 inteiros e 47 centésimos, olha. Parte inteira do lado da parte inteira, parte decimal do lado da parte decimal. Então, são 4 décimos e 7 centésimos, é a parte decimal desse número. Mais 2 inteiros e 1 décimo. Olha só, eu só tenho um número depois da vírgula. Então, esse número ele tem que ficar logo após a vírgula. Portanto, ele vai ocupar a casa dos décimos, certo? Então, colocando o número no quadro valor posicional, eu tenho aqui, ó, 2 inteiros e 1 décimo. Lembrando qual é a regrinha principal da adição e da subtração? Organizar os números vírgula abaixo de vírgula. Não esqueçam, porque senão a continha de vocês dá errado. Vocês não podem simplesmente pegar esse 2, colocar aqui embaixo do 4 e 1 abaixo do 7, não, porque vai dar errado. O principal é vírgula abaixo de vírgula. Não esqueçam isso nunca. Mas, professora, tem uma casa aqui que não vai ter número nenhum. Se estiver incomodando, pronto, preenche com 0. Lembra que números lá no final, depois da vírgula, não tem valor 0, depois da vírgula não tem valor? Então, preenche com 0, que não vai alterar o valor desse número e vai ficar a parte decimal toda igualzinha. Igualei as casas decimais, agora eu vou resolver a adição normalmente. 7 mais 0, 7. 4 mais 1, 5. Olha a vírgula vai continuar abaixo da vírgula, certo? Não posso esquecer de colocar as vírgulas no resultado. 2 mais 2, 4. E como eu não tenho nenhum número para somar com 1, 1 com nada é 1, não é? Então, 12 inteiros e 47 centésimos mais 2 inteiros e 1 décimo é igual a 14 inteiros e 57 centésimos, ok? Primeira regra. Vírgula abaixo de vírgula, se quiser, igual as casas decimais, como eu fiz aqui, preenchendo com 0, e não esquecer de colocar a vírgula no resultado, certo? Agora, nós vamos ver um exemplo de subtração, que eu trouxe 48 inteiros e 5 décimos, menos 7 inteiros e 26 centésimos. Colocar no quadro posicional também aqui para vocês, certo? Então, ó, 48 inteiros, parte inteira, e o 5 é décimo, viu? Então, vai ficar 48,5 e os 7 inteiros e 26 centésimos. Aqui, ó, 7 inteiros, olha o 26 centésimos aqui. Vocês vão acabar, vai terminar na casa dos centésimos, certo? Aí, olha só, quando a gente está trabalhando com subtração, eu sempre aconselho as casinhas vazias, vocês preencherem com 0. Porque o que é que vocês podem fazer aqui? Olhar para esses 6. Ah, não tem nada, então nada menos 6 vai dar 6. Errado, ok? Coloca lá o 0, preenche a casinha com 0. Agora eu tenho, ó, de 0, eu posso tirar 6? Não, não posso tirar 6. Então, faz como vocês sempre fizeram. Pega emprestado, como vocês falam, né? Então, eu vou pegar emprestado de quem? Do 5. Então, ó, tiro do 5, aqui vai ficar 4 e vou dar aqui para o 0. O 0 vira 10, não é verdade? Peguei do 5, o 5 virou 4 e dei aqui para o 10, para o 0, que ficou 10. Aí agora eu faço a subtração. 10 menos 6, 4. Viram a importância aqui na subtração de preencher as casinhas vazias com 0? Principalmente se vier faltando no minuendo, né? Que é esse primeiro aqui, esse primeiro termo da subtração.
Então, se vier faltando o número, sempre coloquem um 0 para não errar na subtração. Preencham aqui a casa vazia com 0 e depois vão pedir emprestado, como vocês falam, né? Aí agora, 4 menos 2, 2. Olha a vírgula, que não pode esquecer. 8 menos 7, 1. E o 4, para nada, né? 4 menos 0 é o próprio 4. Então, 48,5 menos 7,26 é igual a 41 inteiros e 24 centésimos, ok? Subtração, sempre preencha as casas vazias, igualem as casas decimais, né? Preencha as casas vazias com 0 para não errar. E lembrando, vírgula abaixo de vírgula, se só tem um número depois da vírgula, ele é o décimo. Então, tem que estar décimo abaixo de décimo, certo? E agora eu trouxe a multiplicação. Eu tenho 4,67, ou seja, 4 inteiros e 67 centésimos, vezes 5. Quando eu estou trabalhando com multiplicação, o que é que eu faço? Adição e subtração, vocês sabem que é obrigado colocar vírgula abaixo de vírgula. Na multiplicação, eu não preciso organizar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, não. Olha só como foi que eu fiz. Eu peguei 4 inteiros e 67 centésimos e multipliquei por 5. Esse 5 é unidade, ele deveria estar abaixo da unidade. Pode ver que eu nem trouxe a parte decimal. Mas, se você não esquecer de colocar a vírgula no resultado, não vai atrapalhar em nada. Fica até mais fácil de você calcular armando desse jeito, certo? Então, eu armei como se fosse uma multiplicação comum, uma multiplicação que vocês já conhecem. A diferença é que, como nós estamos trabalhando com números decimais, vocês não podem esquecer de colocar a vírgula no resultado, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó. 5 vezes 7, 35, né? Eu deixo o 5, subo 3. 5 vezes 6, 30. 30 mais 3, 33. Ó, deixei o 3, subi o 3. E 5 vezes 4, 20. 20 mais 3, 23. Então, fiz a multiplicação normalmente. O que é que eu não posso esquecer? A vírgula. Então, como é que eu sei onde é que eu vou posicionar a vírgula no resultado? Eu vou olhar aqui, ó, quantos números eu tenho na parte decimal. Quantos algarismos? O 5 eu não tenho nenhum número decimal. Eu só tenho aqui no 67. Então, eu tenho 2 algarismos na parte decimal. Então, aqui no meu resultado, eu também tenho que deixar 2 algarismos na parte decimal. Logo, ó, a vírgula, ela vai ficar nesse lugar para poder ficar 2 algarismos na parte decimal, ok? Então, resolvo minha multiplicação normalmente, o que eu não posso esquecer é de posicionar a vírgula. Onde é que eu vou colocar a vírgula? Contando quantos números eu tenho depois da vírgula, quantos números eu tenho na parte decimal. Nesse caso, eu só tenho 2 números na parte decimal, então embaixo eu conto 2 números e coloco a vírgula. Tenho que deixar também os 2 algarismos aqui na parte decimal, certo? E agora, nós vamos aprender como é que fazemos divisão com números decimais. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. 72 inteiros e 15 centésimos dividido por 3. Nesse primeiro momento, nós vamos aprender a dividir apenas por números inteiros, viu? Pode ver aqui que no divisor eu não tenho nenhum número decimal, é um número inteiro. Só tem um número decimal aqui no dividendo. Então, como é que eu vou fazer? Divisão por 3. Tabuadinha do 3, mas eu tenho certeza que os quintos anos, olha, eles estão topados na tabuada, não precisa mais da tabuadinha do lado, mas mesmo assim eu trouxe para facilitar. E como é que eu vou fazer isso aqui? Vou começar dividindo normalmente, só que eu primeiro tenho que dividir a parte inteira e depois dividir a parte decimal. Mas a parte inteira eu divido como qualquer outra divisão. Começo dividindo 7. 7 dividido por 3. Quanto? É 2, porque, ó, 3 vezes 2 é 6. E 7 menos 6 dá 1. Aí agora eu faço o quê? Baixo o próximo algarismo, que aqui no caso é o 2. Aí agora eu vou dividir o 2. Ó. 12 dividido por 3. Olha aqui na minha tabuadinha, ó. É 4. Por quê? Porque 4 vezes 3 dá 12. E 12 menos 12 dá 0. Olha só. Aí agora eu tenho a vírgula. O que é que eu vou fazer com a vírgula?
Vejam, já dividi a parte inteira, achei que é 24. Essa vírgulazinha aqui, ó, eu coloco lá no quociente, olha. Antes de eu baixar o número 1, eu primeiro faço o quê? Posiciono a vírgula. Tem a vírgula, coloca a vírgula no quociente. Depois que eu coloquei a vírgula, não esqueçam de colocar. Aí agora eu vou continuar. Baixo 1. Agora eu fiquei, ó, 1 dividido por 3. 1 não dá para dividir por 3. Então, o que é que eu faço? 0 no quociente. Baixei o número, não deu para dividir, ó, como não dá para dividir por 3, coloco o 0 no quociente e baixo o próximo número, que é o 5. Não esqueçam de colocar o 0 no quociente, porque muitos alunos, eles baixam 1, não dá para dividir, vai e baixa o 5. Fica errada, viu a conta? Baixei o número, não deu para dividir, 0 no quociente e baixo o próximo número. Agora eu tenho, ó, 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é quanto? Ó? É 5. Por quê? Porque 3 vezes 5 é 15. E 15 menos 15 dá 0. Então, 72 inteiros e 15 centésimos dividido por 3 é igual a 24 inteiros e 5 centésimos. Tá certo? Não esquecendo de posicionar a vírgula. O principal nas operações com esses números decimais é não esquecer a vírgula. Nunca, nunca esqueça, porque senão... Imagina aqui, ó, se eu não tivesse essa vírgula, o resultado ia ser 2.405. Como é que eu tenho 72,15 ou R$ 72,15? Vou dividir para 3 pessoas e cada um vai ganhar 2.405. Tá vendo a diferença? Então, é muito importante não esquecer de posicionar a vírgula. Agora, pausa aí o vídeo, vão fazer as atividades das páginas 62 até a 68, resolve essas atividades, anota as dúvidas se tiver, se precisar, volta o vídeo, escuta a explicação de novo e só volta aqui quando terminar, tá certo? Dando continuidade ao nosso capítulo, agora nós vamos estudar o cálculo do IMC. IMC nada mais é do que o índice de massa corporal, ou seja, a nossa massa que está presente no nosso corpo. Será que nós estamos no peso ideal ou nós estamos acima do peso ou abaixo do peso ideal? Como será que está o nosso corpo, a saúde do nosso corpo? Para a gente saber como é que está o índice de massa corporal, nós resolvemos essa seguinte expressãozinha aqui, olha só. O IMC, o cálculo do IMC, ele é feito da seguinte forma. Eu vou pegar a minha massa é o meu, que vocês chamam de peso. É a massa do meu corpo, é quando eu subo lá na balança o número que aparece, essa é a minha massa. E vou dividir pela minha altura vezes a minha altura. Ou seja, se eu tenho 1,70 m, eu vou calcular 1,70 m vezes 1,70 m e depois o resultado eu pego a minha massa e divido pelo resultado dessa multiplicação, ok? Então, para calcular o IMC, eu faço a seguinte forma. É a massa dividido pela altura vezes a altura. E olha o quadrozinho aqui. Esse quadro tem no livro de vocês, explicando como é que se classifica o seu IMC. Se você fizer esse cálculozinho aqui e der um número abaixo de 18,5 no resultado, isso significa que você está abaixo do peso. Ou seja, vamos comer mais um pouquinho porque você está com o seu corpo fraquinho, digamos assim, né? Porque você está abaixo do peso. Se der entre 18,5, exatamente 18,5, até 24,9, isso significa que você está, ó, peso ideal, está no peso ideal, certo? Se der entre 25 e 29,9, significa que você está acima do peso, ou seja, você está com sobrepeso. Não é muito ainda, mas vamos fazer umas atividades físicas para melhorar isso aí, certo? É só um sobrepeso. Já de 30 até 34,9, você já está obeso, ou seja, já é preocupante. A obesidade grau 1, você está muito acima do peso, então diminuir a alimentação, comer mais saudável para melhorar isso aí, tá certo? E se tiver de 35 até 39,9, já é uma obesidade grau 2, ou seja, é muito mais grave do que a anterior. Então, vocês têm que se preocupar mais ainda, ter cuidado para não chegar na obesidade, tá certo?
Aí eu trouxe um exemplo que tem aí no livrinho de vocês, esse exercício, tá bom? Tem assim, ó, calcula o IMC de Marina, que mede 1,60 m, ou seja, a altura dela é 1,60 m, e ela tem 51 quilos. Então, a massa dela é 51 e a altura é 1,60 m. Então, a gente, para descobrir o IMC dela, nós vamos usar essa formulazinha aqui, tá certo? Então, vamos substituir a massa, a altura e a altura aqui, olha só. A massa dela, 51, então 51 dividido, olha, a altura vezes a altura, então 1,60 vezes 1,60. O que é que eu vou resolver primeiro? O cálculo dessa multiplicação aqui, tá certo? 1,60 vezes 1,60, que é o que eu vou calcular primeiro, e depois eu volto com a expressão, olha só. O IMC é igual a 51, ó, repetir a massa dela, dividido 1,60 vezes 1,60 dá 2,56. Achei o resultado da multiplicação, agora eu divido, olha, é 51 dividido por 2,56. Vocês não podem pegar 2,56 e dividir por 51, que vai dar errado, certo? Então, faça a multiplicação, anote, primeiro é 51 e divido por 2,56. Olha só quanto deu o IMC de Marina. 19,9. Então, ó, 19,9 está aqui, ó, entre 18,5 e 24,9. Isso significa que Marina ela está no peso ideal, ok? Façam, calculo o IMC de vocês também. Acho que tem uma atividade no livro de vocês que pede para você fazer o cálculo do seu IMC. E vamos olhar como é que está a saúde do corpo, né? Com relação à massa, o índice de massa corporal de vocês, tá certo? Aí agora vocês vão fazer as atividades da página 69 até a 77, ok? Responde, anota a dúvida. Se quiser, assiste o vídeo de novo e depois faremos a correção pelo Meet. Continuou com dúvida? Pode deixar a questãozinha, marca lá e na hora do Meet vocês dizem, professor, eu não entendi, que eu faço a explicação para vocês, viu? Tá certo? Então, por hoje é só. Tchauzinho. Até o nosso próximo encontro, certo? Até mais.